Regularização imobiliária e pós-arremate. É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo hoje. E vamos começar partindo de um comentário que um dos nossos inscritos trouxe aqui no canal. O Michel Ferreira das Neves, inclusive um abraço para ele. Obrigado pela sua interação e pelo seu comentário. Vamos responder. Esse vídeo vai ser dedicado 100% a responder ali e trabalhar em cima da sua pergunta, que é extensa, né? Porque ela tem algumas camadas ali. E você que está acompanhando o nosso vídeo e tem qualquer tipo de dúvida sobre leilão de imóveis, regularização desses imóveis arrematados em leilão, todo o processo pós-arremate, manda a sua dúvida aqui para a gente por meio dos comentários ou nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que nós vamos abordar aqui em forma de vídeo. Já temos mais de 50 vídeos aqui no canal falando um pouco sobre leilão de imóveis, tudo que você precisa saber para como fazer um arremate lucrativo e seguro, acima de tudo. E vamos para a pergunta do nosso amigo Michel. Eu vou colocá-la aqui na tela, tá? Talvez mais de um momento no vídeo para a gente ir trazendo os tópicos, tá? Então vamos ler a pergunta. Eu separei basicamente 3 tópicos aqui, mas vale muito a pena a gente pegar também um pouquinho de como ele expressou isso, né? Que demonstra um pouco sobre como ele está enfrentando essas dificuldades. Então vamos lá. Estou estudando sobre o assunto, procurando informações. Já tenho um leve conhecimento de leilão de veículos, já participei e arrematei. Algumas coisas são similares. De fato, leilão de veículos, ele tem seus pontos ali semelhantes, né? Mas tem muitas divergências, né? Principalmente na parte da documentação, da regularização. Eu acho que a grande diferença a ser observada aqui é o próprio ativo, né? Você está falando de um automóvel no leilão de veículos ali, que ele de certa forma, um pouco mais simples, né? Menos complexo do que um imóvel que tem algumas outras questões no entorno, né? Principalmente quando você fala da questão da propriedade em si, né? De matrícula, de possíveis herdeiros, da situação jurídica daquele imóvel. Então pode ser um pouquinho mais complexo, tá? Mas geralmente quem tem ali a experiência do leilão de veículos acaba tendo uma certa facilidade também. Mas o que eu busco saber, a maioria dos YouTubers só conta se pagar o curso que eles oferecem. O que eu quero ver é o passo a passo pós-arrematação, a documentação, o pagamento de impostos e emolumentos. Tudo que a gente pode fazer por conta própria após um arremate, por exemplo, de uma venda direta sem ocupação do imóvel. E outra coisa seria como vender um imóvel que eu arrematei financiado se ele já está com esse financiamento. Aí ele dá um exemplo aqui, mas essa questão também é muito conhecida, né? Que a maioria das pessoas que fazem essa operação de alavancagem, usando um financiamento, ela não quer pagar esse financiamento até o final. Ela, de fato, quer pagar as parcelas até que ela consiga um novo comprador, né? E aí nós vamos transferir essa dívida para a pessoa, para o novo comprador, com um novo valor. E, nesse momento, o banco, né, a instituição financeira, ela atua como interveniente quitante, tá? Para, vamos dizer assim, ao mesmo tempo ser o garantidor e ser o financiador para essa outra pessoa. E quem vendeu o imóvel, feito todo o procedimento, vai receber o valor da diferença, certo? Você tinha um financiamento aqui, por exemplo, para facilitar o cálculo, você tinha um financiamento ali de 100 mil reais. E aí você vendeu esse imóvel por 200 mil reais. Você pagou um valor de entrada, você tem um financiamento muito longo, que seria um valor, inclusive, superior, né? Por conta dos juros ali. Então, no momento da venda, você vai, vamos dizer assim, trazer todas essas suas dívidas a valor presente, né? E transferir essa dívida para a pessoa. E ali você vai receber a diferença do banco, tá? É claro, terão as taxas ali, as correções devidas. Por isso que esse processo também não é muito simples. Agora, voltando para o início da pergunta do Michel, né? Aqui falamos um pouquinho sobre a última parte. Agora, o início da pergunta dele, ele traz basicamente ali o passo a passo pós-arremate e a regularização imobiliária. E a crítica que ele traz que o youtuber não fala disso só se comprar o curso, tá? E aqui, Michel, é interessante a gente entender um ponto, tá? Quando a gente está olhando para o mercado de leilão de imóvel, né, assim como você falou, e o mercado imobiliário de uma forma geral, você pode fazer sozinho, como arrematante,
como proprietário do imóvel, algumas questões você tem total capacidade, meios e recursos para fazer sozinho. Mas você cai na questão do conhecimento, da insegurança, de não saber exatamente, às vezes de pagar um imposto indevido, né? Até costumo dizer que às vezes a própria prefeitura manda um vai que cola ali na hora de calcular, por exemplo, o seu ITBI, né? Que o TBI já é uma jurisprudência consolidada, o valor do ITBI nesse processo de arremate deve ser considerado o valor do arremate, não o valor de avaliação do imóvel. Né? Então você pode pagar, por exemplo, o valor do ITBI em cima do valor de 100 mil reais, que foi o arremate, ou você pode ter que pagar no valor de 200 mil. É óbvio que vai ser muito mais caro. Então são detalhes simples, tá? Que a minha recomendação, tá? Eu costumo dizer que você tem dois caminhos. O caminho primeiro da educação e o segundo caminho é de contratar um prestador de serviço qualificado. Agora, o caminho da educação, você pode ir por meios gratuitos, e na internet você vai acessar somente frações e partes desse conhecimento. De certa forma, ele vai ser incompleto mesmo, tá? Porque aqui você vai esbarrar numa questão da educação que nós que trabalhamos com isso, eu sou corretor de imóveis. Eu tive que fazer um curso técnico em transações imobiliárias. Tive que fazer uma prova, depois tive que fazer todo um processo bem burocrático extenso para cadastro no Cresce. Não, bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode fazer, mas eu tive que passar por esse processo, eu tive que estudar, eu tive que me dedicar, tive que pagar. A Bruna, que é a minha sócia, ela é advogada, ela está há mais de 10 anos nesse mercado de direito imobiliário e leilão de imóveis, como arrematante, como advogada, atuando também em execuções de dívida de condomínio, atuando dentro de banco. Então, são mais de 10 anos trabalhando nisso. E aí você quer chegar gratuitamente, sem pagar nada, e você quer acessar esse mesmo nível de conhecimento? Do meu ponto de vista, sou até injusto, né? Porque, de certa forma, caso você queira aprender, assim como nós tivemos que aprender em algum momento, a gente teve que pagar um curso, a gente teve que comprar um material e a gente teve que estudar, né? E aí você pode escolher. Ou você vai por essa via do estudo, da dedicação, de comprar um curso, comprar um material, apoiar o trabalho dos nossos amigos youtubers que estão aqui divulgando o seu trabalho. Ou você pode fazer como a Bruna fez, por exemplo. Ela fez uma faculdade de Direito, ela fez uma série de qualificações, né? Uma série de cursos, uma série de treinamentos, de muitas atuações. E hoje a gente vende isso numa assessoria. Aí você pode escolher, tá? Como que você quer trabalhar. Inclusive, se você usar o ChatGPT, por exemplo, ele vai te dar esse passo a passo de regularização imobiliária. Mas isso não é o X da questão. O X da questão é você ter um amparo jurídico. Você tem uma pessoa que conhece o processo e vai te orientando e vai validando todas as etapas para você, que inclusive esse é o papel geralmente de uma assessoria ou um escritório de advocacia qualificado, especializado nesse tipo de trabalho, tá? Então, me perdoa o tom até de desabafo, né? Mas não é uma coisa que a gente recomenda que você se aventure, né? E queira fazer 100% sozinho. Pelo menos tenha algum material de apoio, tá? Um curso ali hoje que você tem dos mais variados, né? Aqui na Arremate Perfeito, a empresa a qual eu sou sócio, nós temos cursos, nós temos a Masterclass introdutória que é R$19,90, tá? E nessa Masterclass você já acessa um grupo de bate-papo ali que você pode trocar ideia com outros arrematantes. Nós temos uma Masterclass mais completa que é R$37,00. Nós temos uma Masterclass mais voltada para investidores, olhando o mercado financeiro, olhando o mercado imobiliário, que, se eu não me engano, está R$199,00. Nós temos depois a Comunidade Arremate Perfeito, que é o nosso curso do básico ao avançado, que tem o valor de R$497,00 por ano. Tá? Então, é um custo muito simbólico para uma lucratividade que você vai ter ali no seu primeiro arremate. Talvez 50, 60, até R$100.000 de lucro, dependendo da sua operação. Tá? É simbólico. Então não vale a pena esse tipo de economia, de novo, do meu ponto de vista. Tá? E uma assessoria, por exemplo, você tem muito mais tranquilidade, porque você tem todo o trabalho jurídico, todo o apoio jurídico. E isso é algo que também os youtubers não falam, que é basicamente o seguinte, tá? Num curso, um treinamento, você vai entender um cenário limitado de possibilidades para você executar o seu arremate. Você não vai entender o panorama geral, você não vai entender o mercado como um todo. É impossível você, por meio de um curso, por mais que ele dure 3, 6 meses, né? Uma faculdade de Direito, por exemplo, é 5 anos. Fora todo o processo de OAB,
aí você tem pós-graduação, você tem uma série de coisas em direito imobiliário. Então é algo extenso para você formar um julgamento, formar uma postura, você ter experiência, você ter bagagem. Então tudo isso é o que você acessa quando você contrata um serviço em um escritório especializado, tá? Então é basicamente essa a principal visão, tá? Essa questão de documentação, passo 1, 2 e 3, no Google você vai achar, no ChatGPT, ele vai falar para você ali o que você deve fazer para regularizar o imóvel, inclusive pode te dar até modelos de negociação, de abordagem, tá? Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é você ter o acompanhamento, você ter essa validação. Afinal, cada caso é um caso, cada edital é um edital, cada imóvel é um imóvel, uma história, é uma situação, tá? E tudo isso é levado em conta antes de você ter uma noção, né? Antes de você chegar, inclusive na regularização imobiliária, né? Porque todo o processo começa no pré-remate, começa na análise do edital, na análise da matrícula, na análise do contexto geral daquele remate, tá? Então, não é tão simples assim. Então, falamos um pouquinho sobre essa questão da regularização, sobre o pós-arremate, tá? Eu tô pensando, tá? Talvez eu traga aqui no YouTube ou prepare uma masterclass para os nossos alunos. A gente já tem aula sobre isso lá na comunidade, falando sobre regularização, sobre formas de como você conduzir esse processo, né? Mas, assim, eu tô pensando em preparar alguma coisa aqui pro YouTube, tá? Ou talvez uma live, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei e vamos só reforçar um ponto, né? Que ele fala ali, por exemplo, da venda direta, né? Para quem não sabe, a venda direta é uma modalidade dentro da Caixa Econômica Federal, tá? Falando de leilão de imóveis, dois principais mercados, extrajudicial e judicial. Dentro do extrajudicial, você tem todos os grandes bancos, tá? Você não tem só a Caixa. A Caixa ela é a maior por proporção, por lógica básica, né? Porque, em termos concretos, a Caixa tem um monopólio, no Brasil, ela tem um monopólio do financiamento imobiliário, porque ela é a gestora dos fundos do FGTS, tá? Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, por esse motivo, ela tem a maior parte do capital para realizar o financiamento imobiliário. Inclusive, as próprias construtoras, né, pegam um empréstimo para construção. Então, no Brasil, a Caixa tem esse contato direto e, por questões óbvias, ela tem o maior número de oportunidades, tá? Então, por proporção, você vai encontrar muito mais oportunidades na Caixa, mas não é a única. Os outros bancos também têm boas propostas, também têm bons imóveis e é muito interessante você ter essa noção. Agora, primeiro e segundo leilão. Quem está chegando agora também, uma explicação muito breve e simples. Primeiro e segundo leilão, eles são obrigatórios pela lei. Primeiro leilão, o imóvel, há uma tentativa de venda desse imóvel em leilão do valor de avaliação, um valor próximo da avaliação do que ele vale mesmo no mercado tradicional. Nós não queremos isso. Nós queremos o segundo leilão ou segunda praça, que pode ser 50% do valor do imóvel ou o valor da dívida, tá? E é aí que mora o nosso desconto. E é aí que você compra um imóvel de 200 mil por 100 mil reais, por exemplo, por 85, por 90, tá? Esse é o grande objetivo. Mas muitos imóveis, muitos mesmo, assim, muitos de verdade, não são arrematados nesse segundo leilão. E aí o que acontece? Ele fica como se fosse no estoque do banco. Ele já é uma propriedade, aqui uma questão mais técnica, né? Na matrícula, um ponto-chave de segurança para você saber se um leilão é seguro ou não, é se a propriedade já foi consolidada na matrícula. Vou simplificar. A matrícula do imóvel já está no nome do banco. Esse imóvel já é propriedade do banco, ele não tem mais vínculo nenhum com o devedor. E a partir desse momento, esse ex-mutuário, esse ex-morador ali do imóvel, ele está inclusive ocupando o imóvel indevidamente, tá? Então, essa ótica é muito importante. Por quê? O imóvel não foi arrematado segundo leilão, ele vai para uma outra categoria. Venda direta, você está comprando diretamente da Caixa. Você não tem a intermediação de um leiloeiro. Por isso tem alguns benefícios. O que eu gosto sempre de pensar? Que o banco ele precisa simplificar, ele precisa agregar ferramentas para que as pessoas consigam comprar esse imóvel de acordo com a prioridade do banco. Né? Se ele está com um passivo muito grande, né? Se ele tem muitos imóveis em estoque e ele quer colocar isso no mercado, pensa aquela liquidação de loja, né? Aquela queima de estoque.
ele vai colocar 5% de entrada. Ele vai colocar inúmeras condições imperdíveis para as pessoas comprar esses imóveis, porque de fato ele precisa passar essa dívida para outra pessoa, né? Então, a gente pensando assim fica muito simples, né, de você entender, tá? Então, a venda direta, imóvel sem ocupação, é muito tranquilo, né? Você como proprietário do imóvel, como arrematante, cara, é trâmite de cartório, de prefeitura, né? Se o imóvel, se esse arremate ele foi financiado, você vai necessariamente precisar do correspondente bancário, credenciado Caixa, para te apoiar, né? Foi a mesma pessoa que te liberou o crédito ali, liberou o financiamento para você. E você vai precisar também de um correspondente imobiliário, né? Ou um corretor imobiliário credenciado na plataforma da Caixa. Esses dois agentes terão muita atuação no seu processo de arremate. Então é importante que você conheça, tá? Que você tenha diálogo com essas pessoas e eles serão pessoas-chave para facilitar e também para atrapalhar o seu processo de arremate. Tá? Então faça uma busca, vai numa agência da Caixa, pede a referência, porque geralmente eles têm ali um correspondente bancário também, um imobiliário credenciado, eles vão mandar o contato, vão passar o contato, e aí você vai desenvolvendo a conversa com essas pessoas, tá bom? Mas assim, cara, mercado de leilão de imóveis é um mercado que não vale a pena você economizar coisas assim, aquela economia pouco inteligente, né? Eu diria que você vai economizar talvez, sei lá, R$300 de um curso, de um treinamento, R$500 que seja, ou até que seja 2, 3, 5 mil, 10 mil reais. Você vai ter um lucro de 100, de 50, de 60. Então é uma economia, tá? Que às vezes vale a pena, avalia bem, né? E essa é a grande diferença do que eu vejo dos grandes investidores ou as pessoas que estão começando com uma mentalidade grande, tá? Pessoas que têm um futuro bacana, do pessoal que vai ficar patinando na lama, tá? Falando assim, por prática mesmo, no dia a dia a gente lida com pessoas que estão chegando no mercado de leilão de imóveis e a gente tem pessoas que chegam com uma mentalidade de investir na segurança, investir na sua capacitação, no seu treinamento, e essas pessoas, de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, elas conseguem desenvolver um bom trabalho e fazer, de certa forma, uma nova fonte de renda com os imóveis de leilão. Eu acredito que muito das pessoas que se interessam por esse mercado é ter o leilão ali como uma segunda fonte de renda. Ou talvez a sua fonte de renda não é a principal no sentido de que todo dia você está ali garimpando e fazendo análises, mas todo ano você faz 2, 3 arremates, todo ano você vende 2, 3 imóveis e adiciona aquele novo capital no seu patrimônio, tá? Então, as pessoas que têm mais sucesso nesse mercado são as pessoas que têm o acompanhamento jurídico especializado, que têm uma assessoria, que querem aprender, estão interessadas em aprender a aumentar o seu conhecimento, mas elas também investem, elas reconhecem o valor de investir em uma mão de obra capacitada e especializada para estar do lado, acompanhando ali o passo a passo, porque isso vai evitar muitos riscos, vai evitar muita dor de cabeça para você. Beleza, Michel? Espero ter ajudado. Você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like. Eu sou o Thierry, diretor e sócio aqui na Arremate Perfeito, e eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.